Olá, está no ar mais um Almanac Brasil. Se o escritor Lewis Carroll passasse por aqui e visse as belezas naturais da nossa terra, teria que reconhecer: o Brasil é um verdadeiro país das maravilhas. São tantas que não dá nem para listar. Mas escolhemos algumas das mais deslumbrantes para trazer para você. Acomode-se e prepare-se para encher os olhos e a alma. Entre muitas maravilhas, no programa de hoje teremos um Papo Cabeça especial com o artista gráfico e jornalista Elifas Andreato. Chico César solta a voz e o verbo no Cantos do Brasil. O médico e cientista Carlos Chagas é o homenageado no Ilustres Brasileiros. Descubra como é que são feitos os famosos bonecos gigantes de Olinda. E dicas da ciência doméstica para tirar o cheiro das mãos depois de cozinhar. Você sabia que um dos participantes do célebre assalto ao trem pagador viveu um tempão na Cidade Maravilhosa? Pois é, essas e outras você só vê por aqui. O Almanac Brasil está no ar. As maravilhas começam pelo nosso litoral, que é um dos mais extensos, ricos e variados do mundo. Mas se você conseguir tirar um pouco os olhos do mar e se aventurar pelo interior, também vai se surpreender. Diz uma lenda amazônica que Mãe d'Água é uma indiazinha chamada Dinaí, que foi jogada por seu pai vingativo no encontro dos rios Negro e Solimões. Por mais de 10 quilômetros, as águas desses rios correm lado a lado sem se misturar, devido às diferenças de densidade, velocidade e temperatura, até que se diluem completamente no Rio Amazonas, o maior do mundo. No coração da Bahia, outras maravilhas esperam pelo viajante no Parque Nacional da Chapada Diamantina, que há milhões de anos era fundo de oceano. A Cachoeira da Fumaça é a segunda maior do Brasil. É tão alta que a água evapora antes de completar sua queda. Daí o apelido. O Poço Encantado justifica seu nome, especialmente no inverno. A luz solar que entra por uma abertura deixa as águas mais azuis e transforma o poço num espelho, criando uma incrível ilusão de ótica. Sobram atrações para todos os gostos, desde o Vale do Capão, considerado ponto para observação de discos voadores, até a Cidade Fantasma, que fica em Igatu, conhecida como a Machu Picchu brasileira. Encantador, né? Então aguarde que no próximo bloco tem mais maravilhas. Agora temos um convidado pra lá de especial no Papo Cabeça, Elifas Andreato, que entre tantas maravilhas idealizou o Almanac Brasil. Meu primeiro emprego com carteira assinada foi numa fábrica. E eu comecei a desenhar num jornalzinho dos operários. Um dia apareceu um novo gerente dessa fábrica e começou a procurar o desenhista das charges. Alguém que pudesse atender uma solicitação da assistente social, que transformou o novo refeitório num salão de baile aos sábados à noite. E comecei a pintar do jeito que eu sabia, com tinta óleo de parede, enfim. Eu me dediquei muito, né? Eu entrei na Abril em 67 como estagiário. Em 69, eu já era diretor de arte de um núcleo de fascículos femininos. Em 70, me emprestaram para a editora Abril de volta para eu fazer o projeto da revista Placar. Fiz o projeto da revista Placar, me desentendi com a equipe e me demiti. Voltei para Abril Cultural, onde eu tinha deixado engavetado o projeto da história da música popular brasileira. E foi a loteria, porque eu comecei a fazer a história da música popular brasileira em 70, logo depois da revista Placar. Fiz um trabalho gráfico revolucionário. A visibilidade que teve aqueles fascículos me abriram as portas para esse
para toda essa minha geração de grandes compositores. E esse papo gostoso com Elifas continua daqui a pouco. Mas agora a gente vai ver o que o Amanaquias anda aprontando nas ruas da cidade. E aí, pessoal? Quero ver quem é bom de trava-língua aqui. Aí vai. É preto o prato do pato preto. É preto o prato do pato preto. É preto o prato do prato. É difícil. É preto o prato do prato preto. É preto o prato do prato. É preto o pato. Vamos tentar de novo. É preto o prato do pato preto. É preto o prato do pato preto. 2 vezes aí, pelo menos, né, amigo? O prato do pato preto é preto o prato do pato preto. Tá feito. Galera, ó, tirando de letra aqui, muito bem. Será que pato preto dá azar igual gato preto? Melhor deixar esse prato, quer dizer, esse gato, esse pato, pra lá. Falando em prato, se você é do tipo que adora cozinhar, mas detesta ficar com aquele cheiro desagradável de tempero ou peixe nas mãos, preste atenção aí nas dicas do nosso Ciência Doméstica. Fica, né? Que fica o cheiro, né? Desagradável. Tiro com detergente mesmo, de limão. Cebola, alho e peixe são 3 alimentos que potencializam muito quando está sendo manipulado nas nossas mãos. Eu passo o limão ou vinagre. Você põe um pouco de açúcar na mão, espreme o limão, aí pega qualquer cheiro. O ácido do limão, ele acaba fazendo com que uma reação ocorra e forme um sal. Sais não tem cheiro. Põe um pouquinho de leite na mão, esfrega, tira todo o cheiro. O resto, aquele pó do café, aquilo também é bom. O boca de café é mais forte que o cheiro da cebola. Então faz com que você perca esse cheiro da cebola pelo cheiro da boca de café. Ou se não, passando a mão numa torneira de aço inox, no aço inox a gente tem crômio, né, um metal que está na composição do aço inox. O crômio reage com o enxofre, então ele arrasta o enxofre que está nessa molécula, né, mal cheirosas, por assim dizer, e quando você lava a mão depois ele vai embora. Olha aí uma notícia bombástica, badalando pela cidade maravilhosa, o mentor do roubo do século, Ronald Biggs. O assalto ao trem pagador, que ia da Escócia para a Inglaterra em 1963, é considerado um dos maiores roubos do século XX. Por quê? Ora, a gangue conseguiu roubar em dinheiro vivo o equivalente a 220 milhões de reais. A maioria dos assaltantes, entre eles o marceneiro Ronald Biggs, foi presa. Porém, Ronald conseguiu fugir. E adivinha só onde ele foi parar? Rio de Janeiro, Brasil. Nos anos 70, ele se tornou uma figura popular na cidade. Recebia convites para almoços, dava autógrafos e teve até xícaras estampadas com seu rosto. Educado e elegante, o foragido inglês teve um filho, Mike, com uma brasileira. O garoto foi um dos integrantes do Balão Mágico. Lembra dele? Muito tempo depois, em 2001, o figurão se entregou para a polícia inglesa e permaneceu preso por 8 anos, até que foi solto por sua saúde frágil. O convidado de hoje do Cantos do Brasil se diz nordestino demais para tocar nos espaços modernos e com uma música muito esquisita para as casas de forró. Modéstia. O som de Chico César agrada gregos e troianos, alemães e brasileiros e quem mais chegar. A primeira vez que eu quis ser assim, algo assim na vida, uma coisa, foi mesmo um músico. Desejo e necessidade. Eu trabalhei numa loja de discos na minha cidade, dos 8 aos 15 anos de idade, que era também loja de livros. Ali já foi um bom começo. O carro, a casa, o som, TV, vídeos, livros. A Paraíba é para mim como a Bahia é para Gilberto Gil. A Paraíba me deu régua, compasso e inclusive Gilberto Gil, Caetano Veloso, Glauber Rocha. Paraíba masculina, mulher macho, sim, sim. Eu fui vivendo, acho que, pequenas migrações, né? Eu me mudei da zona rural para Catolé do Rocha.
né? Depois de Catolé do Rocha para João Pessoa. E eu pensei, puxa, eu tenho que ir para São Paulo. Quando cheguei aqui eu tive muita dificuldade, porque a minha música era urbana demais para tocar nas casas de forró, né? E era rural demais para tocar nas casas, vamos dizer, de música urbana, onde tocavam Lune, onde tocavam mulheres negras. Mas eu queria trafegar nisso, a minha música trafegava nisso. Pedra, 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 é pedra minha esposa, amanhã eu volto traída, seja bocado não. E daqui a pouco, Chico César volta com mais cantos do Brasil para você. Agora vem aí o Almanaquias com o nosso indefectível Brasiliômetro. Vamos ver quem entende mesmo de Brasil. Qual foi a primeira maravilha brasileira eleita como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco? Chapada Diamantina? Eu conheço a Floresta Amazônica, não conheço outra não. Mata Atlântica? São tantas maravilhas que fica difícil mesmo. Mas já já você confere a resposta certa. E aí, já sabe a resposta do nosso Brasiliômetro? Qual foi a primeira maravilha brasileira eleita como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco? Vamos ver o que diz o pessoal nas ruas. Floresta Amazônica. Chapada dos Guimarães, Chapada Diamantina. Olha só, se fosse vestibular o pessoal tava frito, hein? Mas vestibular costuma ter alternativas. Então aí vão elas. A. Parque Nacional do Pantanal, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. B. Fernando de Noronha, em Pernambuco. C. Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Ou D. Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, divisa com Los Hermanos Argentinos. Fernando de Noronha. Pantanal, acho que não é não. Cataratas do Iguaçu? Parque do Iguaçu. Acertou em cheio! A resposta correta é a de letra D, Parque Nacional do Iguaçu. Já foi lá? Então não perca a chance de admirar uma das maiores e mais impressionantes cascatas do mundo. E além das cascatas, o parque é um lugar belíssimo, com muitas espécies raras de flora e fauna. Imperdível. É isso aí, Almanaquias. Tão imperdível que esse é justamente um dos temas do Coisas Nossas, que continua agora. Santa Maria, que beleza! Disse o primeiro europeu a avistar as cataratas em 1542. Era o espanhol Cabeça de Vaca, que as batizou como Saltos de Santa Maria. Mas o nome dado pelos índios guaranis que habitavam a região acabou prevalecendo: Iguaçu, que significa Água Grande. Grande é apelido. Divididas entre o Brasil e a Argentina, as cataratas formadas há 150 milhões de anos podem chegar a 300 saltos no estio e menos de 20 em época de cheia. O mais fantástico desses saltos, chamado Garganta do Diabo, fica exatamente na divisa entre os dois países. Em 1916, Santos Dumont ficou tão impressionado ao conhecer o lugar que sugeriu construir ali um parque público. Sugestão acatada no mesmo ano por Afonso Alves de Camargo, presidente da província do Paraná. Outra maravilha natural transformada em parque são os Lençóis Maranhenses. Já imaginou um deserto com água? Pois ele existe. São 155 mil hectares de dunas e, entre elas, lindas lagoas formadas pelas águas da chuva. Algumas têm até peixes. E entre tantas maravilhas, não poderíamos esquecer do Pão de Açúcar, um dos principais cartões postais do Brasil. Ao contrário do que se pensa, ele não é composto por duas pedras. É um monolito único que emergiu com um choque entre os continentes sul-americano e africano há milhões de anos. Um acidente geográfico maravilhoso. É ou não é? E agora a gente continua nosso Papo Cabeça com Elifas Andreato. Tudo que eu fiz para a música e que, de certa maneira, inaugurou uma nova fase,
nas capas de disco, eu inaugurei no teatro com os cartazes, inaugurei na literatura com ilustrações de contos. Os artistas queriam saber como é que eu interpretaria as suas obras. E é verdade. Porque eu fui fazendo coisas tão diferentes, utilizando todo o meu conhecimento gráfico, que eles passaram a se interessar e entregar o disco assim, como é que o Elifas vai ver isso aqui? E, aliás, esse é o meu ofício. A consciência de que eu sou o sujeito que faz o convite. Porque a pessoa que vê aquela capa, ela não ouviu o disco ainda. O sujeito que viu o cartaz, ele não viu o espetáculo. E quem vê a imagem ainda não lê o texto. Então, eu descobri precocemente que o segredo estava em traduzir em uma única imagem uma grande obra. Eu estou fazendo sempre, pelos meus desenhos, utilizando cores, às vezes como armadilha, mas sempre para alertá-los ou para convidá-los a conhecer coisas muito mais importantes do que a minha própria obra. Ele não costuma ser muito bom, nem muito bonito, e normalmente termina um tanto quanto amassado. Mas aposto que o primeiro carro tem um lugarzinho reservado no coração e na memória de todos os motoristas. Meu primeiro carro foi um Fusca branco. Fusca 62, azul. E naquela época o Fusca era um carro bem visto, tudo que todo mundo queria ter, né? Com 16 anos eu conheci uma pessoa, eu estava dirigindo esse carro e marcou a minha vida. Na época só tinha Fusca, tinha Gordini e tinha os carros maiores, então você não tinha muita opção, não. Meu pai tinha um DKV bege com estofamento vermelho, podre de chique. Mas aquele motor de liquidificador dele eu nunca gostei, aquele barulho. Tô aqui me preparando para dar uma canja na apresentação do Chico César no Cantos do Brasil. Mama África. Eu acho que eu preciso ensaiar mais um pouco, viu? Mas você sabe de onde vem essa expressão? Dar uma canja? Nada a ver com a sopinha que a sua avó faz, viu? Dizem que ela surgiu durante a década de 60, no Clube dos Amigos do Jazz, em São Paulo, apelidado de Canja. Por lá havia sempre baixos, guitarras e bateria à disposição dos músicos frequentadores. Quem passava por lá, mesmo sem seu instrumento, sempre dava uma canja. E assim a expressão acabou pegando entre nós, os músicos. Mama África, a minha mãe é mais solteira. Num belo sábado de carnaval, o homem da meia-noite encontrou a mulher do dia. Foi amor à primeira vista. Essa história se repete todos os anos durante o Carnaval de Olinda, protagonizada por seus famosos bonecos gigantes. Quer ver como é que eles são feitos? O boneco tradicional, mesmo de braços arriados, é a cabeça, o corpo e as mãos. E a alma viva, que é um personagem mais importante do boneco, que é o manipulador, o carregador de boneco, que faz toda a vida do boneco. Quando acontece hoje de receber uma encomenda de boneco, passa primeiro pelo layout, pega o bloco de isopor, que já está todo dimensionado com os tamanhos que eu necessito, né? A altura e as proporções necessárias, e começa a escultura. Faço o revestimento de papel. Espero a secagem, que é muito rápida. Faço um isolamento com tinta látex, algumas massas acrílicas necessárias e começa a lixar, isolar novamente e a pintura final com tinta a óleo ou tinta látex ou tinta sintética, esmalte sintético. Fica depois a cargo da costureira a roupa. A base pronta, nós vamos implantar o cabelo. Pode ser cabelo de sisal,
ou pode ser cabelo de nalho industrializado. Depois, dá os detalhes da pintura, faz a maquiagem, a pintura do corpo, dedos, unhas, a roupa que faz o conjunto, o boneco está pronto. Chupança, fincão, bicudo, procotó. O barbeiro é um inseto que tem vários codinomes. O sanguinário ataca na surdina e transmite uma terrível doença, que foi descoberta pelo nosso ilustre brasileiro de hoje. Carlos Chagas nasceu em Minas Gerais em 1879. Sua mãe sonhava com o diploma de engenharia, mas o garoto preferiu ser doutor no Rio de Janeiro. O jovem médico dedicou-se à saúde pública e foi apresentado por seu professor Miguel Couto ao epidemiologista Oswaldo Cruz, um pioneiro no estudo de doenças tropicais. Chagas trabalhou duro no combate à malária, que era um problema gravíssimo. Em Laçance, no sertão de Minas, encontrou um quadro preocupante. Cansados, com febre e náusea, operários sofriam durante a construção da Central do Brasil. Chagas suspeitou de uma nova doença. Nas frestas das casas, encontrou um inseto chupador de sangue, o barbeiro. No aparelho digestivo do inseto, encontrou o X da questão, o protozoário que chamou de Trypanosoma cruzi, em homenagem ao mestre Oswaldo Cruz. A doença foi batizada por Miguel Couto Mal de Chagas, celebrando o feito inédito na medicina em que um único pesquisador descobriu a doença, seu agente causador e o mecanismo de transmissão. Chagas colecionou prêmios, descobertas e desafetos. Indicado ao Nobel em 1921, foi desqualificado por organismos científicos brasileiros. O presidente Epitácio Pessoa escreveu em sua defesa: a mediocridade não perdoa ao talento, como a treva não perdoa a luz. Bom, lá vamos nós desafiar a população com nossos testes de brasilidade. Agora eu quero saber qual brasileiro disse a seguinte frase: criei um aparelho para unir a humanidade e não para destruí-la. O aparelho seria o quê? O computador? Benjamin Constant. Inclusive ele tem uma estátua no Parque Nacional do Iguaçu. Quando ele era criança ele ficava olhando muito pro céu. Santos Dumont. Santos Dumont! Santos Dumont! É ele mesmo, o grande Santos Dumont, pai da aviação. Depois de ter dado ao mundo tantas invenções úteis que ele nunca patenteava, dizendo que eram patrimônio da humanidade, Dumont morreu de desgosto ao ver seu avião sendo usado como máquina de guerra. E vem aí novamente Chico César no Cantos do Brasil. E ainda bem que o Almanaquias desistiu de dar a canja. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Há um risco de você ser estigmatizado por uma canção. Muita gente, quando me vê na rua, nem tanto à primeira vista, mas mais Mama África. Né? As crianças puxam na barra da saia das mães e dizem: mãe, olha, o Mama África. Mama África, a minha mãe é mãe solteira. Eu tenho que driblar o rótulo e seguir, fazer coisas diferentes. Eu não tenho exatamente um método para fazer os hits, mas eu sei que eu sei fazer. Mas eu não nasci só para fazer isso, só para fazer hits, por exemplo. Né? Então eu sei que eu tenho que fazer algumas coisas, algumas canções misteriosas que não vão tocar no rádio, como se fosse a sua chamazinha, né? A minha chamazinha é o voz e violão. Eu não vou gostar de você, porque sua cara é bonita. A minha música é uma folhinha, um frutinho, de uma árvore imensa, que é a árvore da música popular brasileira. Né? E o fato é que o mundo sabe que essa árvore dá frutos maravilhosos. Eu acho que falta agora a gente solidificar uma imagem, solidificar uma indústria de música. A imagem tá consolidada.
Nós precisamos consolidar uma indústria. Somos a matriz brasileira, a gente pode, né? Filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mamãe. Com o som maravilhoso de Chico César, encerramos o Almanac Brasil de hoje. Mas se você quiser rever este e outros programas, é só entrar na internet. Enquanto isso, vamos continuar procurando novas maravilhas bem brasileiras para trazer para você nas próximas semanas. Afinal, é isso que nos move. Até mais. A minha mamãe é mãe solteira, mama, e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Deve ser legal ser negão no Senegal, deve ser legal ser negão no Senegal, deve ser legal ser negão no Senegal.